O negócio é o seguinte, Gris, Cruzeiro nesse momento segue viagem aqui para Patos de Minas, tá vindo naquele famoso voo rasteiro, né, no Trovão Azul, tá vindo aí de ônibus. O time que encerrou a preparação na manhã de hoje, já com uma boa novidade, né? O Wallace foi relacionado pela primeira vez aí pelo Tite, o volante do Cruzeiro Wallace sendo relacionado pela primeira vez, e em contrapartida também a gente teve aí algumas informações, algumas notícias, né, que o Cruzeiro divulgou aí, muito ruins. Vamos lá, o Cruzeiro informou a situação médica de 3 atletas do elenco. Kaique Kenji, como diz minha mãe, dos males o melhor, ele sofreu um estiramento ligamentar no tornozelo direito. A princípio, pensava-se que poderia ter sido uma fratura, uma ruptura completa aí dos ligamentos, mas graças a Deus, como diz minha mãe, dona Lucinha, dos males o melhor, então ele sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo. Sinisterra teve uma lesão muscular na coxa direita, mais uma, infelizmente. E o Vídea Real, ele sofreu um trauma no treino de hoje, tá? No treino de hoje, quinta-feira, e sofreu aí no treino de ontem, perdão, e sofreu um edema ósseo, né? Porque eu tô perdidinho, hoje é sexta. Ele sofreu aí um edema ósseo no pé direito. Então todos os 3 vão fazer, já iniciaram, né, a recuperação no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro e não vão precisar passar por cirurgia, enfim, mas vão precisar de um tempo aí para se recuperar, né? Principalmente o Kenji nessa questão aí desse estiramento do ligamento do tornozelo direito. Mais uma lesão muscular no Sinisterra, infelizmente, senhores, e o Vídea Real aí com esse trauma, esse edema ósseo no pé direito. E essa questão do trauma no tornozelo e do edema ósseo, porque tem muita gente condenando o departamento, aquilo que você falou, viu, Gris? Esticou demais a corda e agora tá todo mundo batendo o preparador físico, só lembrando que essa questão do edema ósseo não é questão física, assim, de, né, muscular, e o Kenji foi por causa de uma pancada também que ele tomou, né, um carrinho que ele tomou violentíssimo que quase poderia ter sido pior. Até porque a gente tá falando de 3 jogadores que não vinham jogando com regularidade, né? Que já tiveram poucos minutos até aqui na temporada. O Kenji, o Neiser e também o Sinisterra. Agora, Amanda, chama a atenção a zica do Cruzeiro no setor ofensivo, né? Porque o Cruzeiro já tinha perdido o Chico da Costa naquele jogo contra o Betim. O Cruzeiro já não tem o Marquinhos. Não sei também se ia fazer tanta diferença, mas o Cruzeiro já não tem o Marquinhos. E agora perde 3 atacantes numa tacada só. Um problemaço aí pro Tite resolver, né? Exatamente, Cris. Um problemaço. Afinal de contas, independente se são ou não titulares hoje no Cruzeiro, são atletas que seriam uma opção em algum momento ao Tite. E aí você ter competições, né, no plural nesse momento e já pensando até um pouquinho mais lá na frente em termos de preparação para que chegue um pouco mais com confiança numa Libertadores, para que chegue também um pouco mais preparado fisicamente, mentalmente, para uma competição com uma exigência tão grande assim, o ideal seria que eles estivessem disponíveis nesse momento ao treinador. Uma pena, dos males o menor com relação ao Kenji. Eu também tive a impressão na hora assim, que teria sido algo um pouco mais grave, até porque a entrada foi muito forte, a maneira no qual ele sai também da partida, né? Ele sai do jogo chorando muito, ele tenta voltar ali e continua no banco chorando. Então que todos eles possam se recuperar da melhor maneira e que o Cruzeiro possa também fazer um planejamento para poder levar em consideração essa ausência de tantos atacantes. Olhar também o que dá para ser feito nesse momento, o que é preciso ser feito, olhar um pouco mais profundo para dentro desse elenco, se tem ou não a necessidade de uma contratação, de ir ao mercado, de mexer ali, de se movimentar também, mexer as pecinhas, porque o futebol não dá descanso. E nós sabemos muito bem, ainda que tem jogadores que possam suprir essa demanda, essa necessidade no ataque, são peças que, além de ser poucas, são peças também que pode ter um ritmo muito grande de sequência de jogos. Em algum momento isso pode pesar a eles. De fato, com relação ao Kenji, é motivo para comemorar mesmo. Para quem não viu, inclusive, a Amanda tá falando da impressão dela, para quem não viu ou ouviu, no caso, o áudio do VAR, da análise da expulsão do jogador do Mirassol, o cara do VAR chega a falar, ele quebrou a perna do jogador do Cruzeiro. E de fato a impressão é que tinha sido muito pior, de fato, pro Kenji, uma lesão até leve, perto do que poderia ser.